Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe em mais esse dia. A gente está aqui de volta, para dar continuidade a essa série de vídeos devocionais, e no último vídeo estava falando disso aqui, da mentalidade do Espírito governando a minha vida, A palavra de Deus, eu falei aqui, Romanos 12:2, renovação do vosso entendimento, essa transformação que deve acontecer na minha e na sua vida através da renovação da nossa mente na palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar agora nessa parte final dessa série de vídeos. Eu tinha te falado que talvez ia durar um pouco mais que o normal, A gente já está entrando na terceira semana, porque é um assunto muito maravilhoso, é um assunto bom, é um assunto que muita gente tem muita dúvida, é um assunto que influencia, diretamente na nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar influencia diretamente na nossa maneira de viver. Então, quando me deixo governar pela mentalidade do Espírito, a palavra de Deus, automaticamente eu estou mortificando a minha carne. Falei para você, abrir mão de conceitos humanos, abrir mão do que eu penso, o que eu acho. Não. Eu não vivo mais do que eu penso, mas não acho que é assim, não. O que a palavra de Deus diz? É assim que eu vou agir. Mas eu não acho que eu tenho que perdoar porque não sou eu que estou errado. Não, a palavra de Deus manda perdoar, estando certo ou estando errado. Aí arranha a nossa carne, Mas lembra que eu falei lá em algum dos vídeos que a nossa vida cristã é uma vida de sacrifício, sacrificar a carne, crucificar nessa hora. O que é crucificar a carne, Luiz? O que é fazer morrer? É na hora que eu não quero perdoar. É na hora que eu quero falar, eu ficar calado. Na hora que eu quero responder, eu não responder, engolir o sapo. Isso é crucificar a carne, dói. A gente sente mesmo na carne, mas é a única maneira da gente obter vitória, queridos. É a única maneira. Mas isso através da comunhão com Deus, sabe? Eu falei aqui, não é somente renovar a mente como uma reprogramação mental. Eu não acredito isso. Isso é um método que os coaches usam. Não, você vai reprogramar tua mente e tal. Isso funciona por certo tempo, mas não tem vida nisso. O que eu estou falando é lá, Romanos 12:2, renovar a mente, está diretamente associado a Romanos 12:1, apresentar o corpo em sacrifício vivo. Então é decidir sacrificar a carne e aí sim renovar a mentalidade, aí dá certo. Todo dia, tá? Então através de uma comunhão viva com Deus, tá bom? É o que eu coloquei aqui, a palavra é o que alimenta o espírito para que ele possa prevalecer sobre a mentalidade da carne. É através de uma comunhão viva com Deus. Tudo está condicionado à minha comunhão com Deus. Renovar o meu homem interior todo dia, para que a minha maneira de pensar possa mudar, para que a minha vida seja de fato transformada. Amém? Então, na minha comunhão viva com a pessoa de Deus, eu vou me alimentando da palavra, o Espírito vai ficando forte e eu vou governando a carne, porque eu vou sendo governado pela mentalidade do Espírito. Tá, eu quero passar agora com você a um texto também do apóstolo Paulo. Agora a gente vai para o livro de Efésios e é muito legal o livro de Efésios, porque ele se divide em três partes bem distintas. Primeiro ele fala daquilo que a gente tem em Cristo, dessa realidade, dessa nova vida, Depois ele fala da gente tomando posse disso pela fé e depois ele fala de como viver isso, como viver esse combate diário. Lá no capítulo 4, ele está falando dessa nova vida. E ele vai envolver também essa questão de pensamento, de mentalidade. Ele vai mostrar. No capítulo 2 ele fala, que a gente vivia seguindo uma ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, seus desejos e pensamentos. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, em suas transgressões, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. O príncipe do poder do ar, que atua agora, seguindo seus desejos e pensamentos. Então, ele está mostrando que uma maneira errada que a gente vivia, quando era considerado morto espiritualmente, era consequência de uma maneira errada de pensar. Ele fala isso no capítulo 2, se eu não me engano. Tá? E agora, no capítulo 4, ele reforça isso, quando ele diz aqui no verso 17, olha, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Olha só, queridos, ele está deixando muito claro que a maneira que as pessoas, gentios aqui, são aqueles que não têm comunhão com Deus, tá? Ele está dizendo o seguinte aqui, que a maneira que eles vivem é a consequência da maneira que eles pensam. Mais uma vez está muito claro aqui que a nossa mente é a nossa vida.
A tua mente é a tua vida. Como é que você tem cuidado da tua mentalidade? Através da comunhão com Deus. É exatamente isso aí. Eles vivem de maneira carnal porque o pensamento deles são fúteis. Então, não é isso que tem que acontecer com a gente. Aí ele diz no verso 18, olha, eles estão obscurecidos no entendimento. Mais uma vez, mente, entendimento. Separados da vida de Deus por causa da ignorância. Ignorância é falta de conhecimento, falta de entendimento. Está falando de mentalidade também. Em que estão? Devido ao endurecimento do seu coração. Percebe? A maneira que as pessoas vivem é consequência da maneira que elas pensam. Você está entendendo isso? Mais uma vez, isso está muito claro aqui. Então, a guerra entre carne e espírito é uma guerra de pensamentos. Eu quero fortalecer isso para que você venha entender. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.